Seja louvado. Senhor é bom. Misericórdia do Senhor é de geração em geração e dura para sempre. Graças a Deus. Quero convidar a igreja, nós vamos fazer uma leitura das Sagradas Escrituras no livro de 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 12, 1 Reis 12. Versículo 8. Primeiro Reis 12, 8. Amém? Amém. Diz assim, nós vamos lendo alguns versículos aí. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual ele lhes tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele e que se punham de pé diante dele. E disse-lhes: que conselho vós dais para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: alivia o jugo que teu pai pôs sobre nós? Obrigado. E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: o teu pai foi pesado o nosso jugo. O teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim tu dirás a eles: o meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como meu pai vos carregou um jugo pesado, eu acrescentarei o vosso jugo. E meu pai vos tem castigado com o chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: retornai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado. E falou-lhe segundo o conselho dos moços, dizendo: o meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu acrescentarei o vosso jugo. O meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, no qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nabate, por Aías, o Silonita. Assim, quando todo o Israel viu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Agora olha para a tua própria casa. Olha para a tua própria casa, Davi. Assim, Israel partiu para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, Roboão reinou sobre eles. Amém. Até aí. Querido Deus e Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor e nosso Salvador eternamente. Aqui estamos nesta manhã, Senhor, com um único propósito: adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque para isto, Senhor, nós fomos comprados. Para isso, Senhor, nós fomos resgatados do mundo.
Para isso o Senhor pagou um alto preço para a nossa redenção. O Senhor lavou-nos, purificou-nos dos nossos pecados, escreveu os nossos nomes no livro da vida e nos disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos nesta peleja, Senhor, uma peleja que não é fácil, o Senhor sabe, porque o Senhor caminhou antes de nós este caminho. Nada que acontecer conosco há de ser que não tenha acontecido contigo, porque o Senhor foi provado até a morte e morte de cruz. O Senhor passou por lutas, por desprezo, por menosprezo, por ser julgado. Ó Deus, tantas lutas o Senhor passou, mas tudo o Senhor suportou por amor de nós. E porque o Senhor venceu, nós estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor, ao terceiro dia, ressuscitou, os nossos corações estão cheios de esperança, de que a morte foi vencida. Louvado seja Deus, de que o Senhor virá, aleluia, e quando Ele vier, aleluia, os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. E viveremos, ó Deus, em um reino de justiça, em um reino de amor, em um reino perfeito, porque todas as nações estarão debaixo da autoridade e do domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que será Rei sobre todas as nações da terra. Oh, bendito seja o teu nome. E porque nós temos esta esperança, nesta manhã nós dizemos: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, porque o teu reino é de justiça, o teu reino é de bondade, o teu reino é de amor, e nós ansiamos por ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, e que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações nesta manhã. Que nós sejamos impactados pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra fique marcada nos nossos corações, Senhor. E ela nos dirija em todo o tempo, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, no poder do teu Espírito Santo, para a glória do nosso Deus eternamente. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos, irmãs. Eu quero, nesta manhã, ministrar algo que Deus tem posto em meu coração. E eu quero falar de dois homens que dirigirão dois povos. E o que eles receberam, a missão que eles receberam e como eles executaram o que eles tinham que fazer, de que maneira eles executaram. Eu falei já um pouco aqui de um homem chamado Roboão, que era filho de Salomão, que era neto de Davi, né? E que, por genealogia, reinou sobre Israel, reinou sobre Judá, reinou sobre as 12 tribos. Por genealogia seria correto, porque Salomão reinou, porque recebeu de Davi as 12 tribos por herança. Então, quando Salomão está velho e andou em muitas desobediências, e há alguns que digam que nos 40 anos de reinado de Salomão, apenas 2 anos, presta atenção, irmãos, apenas 2 anos Salomão andou em obediência completa a Deus. Os outros 38 anos foram de desobediência. E por isso, quando ele vai se aproximando dos seus dias finais, o Senhor chama o profeta e fala com um moço que não era da linhagem de Davi,
apesar de ser israelita, ele não era da linhagem de Davi. E o profeta Ais pega um vestido novo, parte esse vestido em 12 pedaços e estava só ele e Jeroboão em um lugar. E ele entrega a Jeroboão 10 pedaços desse vestido. E ele diz assim: o Senhor te dará 10 tribos para você reinar. E o Senhor abençoará você. Presta atenção, irmãos. O Senhor abençoará você. Então ele tinha a promessa. Falem comigo, ele tinha a promessa. Amém? Quando Salomão sabe disso, presta atenção, Salomão era filho de Davi, rei sobre as 12 tribos. Salomão, quando sabe disso, ainda Reboão, que era filho de Salomão, não reinava. Salomão estava nos seus últimos dias. Quando Salomão sabe disso, Salomão manda matar Jeroboão. Salomão manda matar Jeroboão. Jeroboão sabe que ele recebeu uma sentença de morte de Salomão, ele foge para o Egito, para não ser morto. Tá? Então, presta atenção. O que me chama muito a atenção é isso. Homens de Deus, homens levantados por Deus, homens com a promessa de Deus, eles desprezam a promessa, eles desprezam a palavra e vivem aquilo que eles querem viver. Eles não são submissos a Deus. Eles não são submissos à vontade de Deus. Diferente de Davi. Davi tinha muitas falhas, como eu tenho, como nós temos. Não há homem perfeito, exceto Jesus Cristo. Homem. Só Jesus Cristo, homem, foi perfeito, é perfeito. Só. E Davi, porque chega um moço a Davi e diz a Davi assim: ora, eu vi Saul morrendo e Saul estava ferido de morte e ele pediu para que eu o matasse, porque ele estava ferido de morte. Estou retrocedendo, tá? Estou saindo de Salomão e voltando para Davi. E ele diz, o soldado contando para Davi: quando eu vi, fugiu o nome. Ai, já lembro já. Antes de Davi, quando eu vi ele ser ferido, falei o nome dele agora, isso mesmo. Saul, perdão. Quando eu vi Saul ferido de morte, Saul me chamou e disse assim: acaba com a minha vida porque eu não quero morrer na mão dos meus inimigos. Né? E o soldado executou o rei. E o moço está lá, feliz da vida, dizendo para Davi que Davi ia ser rei agora, que Davi poderia assumir o reino, porque Saul estava morto. E o rei Davi diz assim: como ousa você, presta atenção, como ousa você matar o ungido de Deus? Olha o temor de Davi. Como ousa você a matar o ungido de Deus? Por quê? Porque ele era rei, escolhido pelos homens, mas Deus, por causa da fraqueza dos homens, permitiu que Saul fosse rei. Porque Saul foi rei por causa da sua beleza. Ele tinha uma beleza física, ele era considerado o homem mais bonito daqueles tempos. E as pessoas o colocaram lá por causa da sua beleza física. Ele não valia nada. Ele não valia nada. Na primeira luta, ele se escondeu no meio de umas malas. Na primeira luta que ele teve. Ele ficou escondido lá, e acho que daí que vem a expressão, aquela mala. Né? Aquele mala lá. Porque ele, na primeira luta que ele tinha que dar uma palavra de rei, ele se escondeu. E ficou no meio de umas malas lá, escondido. Por isso que até hoje tem muito irmão mala. E muita irmã mala. Que está sempre falando e escondendo.
Mas na hora de tomar a decisão, ele não está perto. Ele está longe. Ele só quer causar luta. Viu, irmãos? Ele só quer causar problema. Depois que ele causou, ele fica ali disfarçado de mala. Toma cuidado sempre. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Há um alerta na palavra, igreja. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Voltando à história. Então, Davi tinha esse zelo. Como é que você... E Davi manda matar o soldado que matou Saul. Porque como é que você levanta a espada contra o ungido de Deus? Tá? Então vejam a diferença. Aqui Deus está dizendo assim, eu vou levantar este homem e o teu filho, Salomão, ele não reinará sobre 12 tribos, mas por amor a Davi, olha como a consideração de Deus, por amor a Davi, ele vai reinar sobre duas tribos, somente duas, Benjamim e Judá. Por que Judá? Porque é onde estava Jerusalém, a sede do governo, tanto espiritual quanto material. Porque em Jerusalém estava o templo, e em Jerusalém estava o trono do rei. Então era a sede espiritual e era a sede do reino humano. Amém? Tá? Então, por amor a Davi, Deus permite que Roboão, que vai assumir o lugar de Salomão, fique com duas tribos, Benjamim e Judá. Amém? Amém, irmãos? Então, as 10 tribos, as 10 demais tribos passarão para Jeroboão. Deus disse, e o que Deus fala vai acontecer. Guarda isso, guarda isso. Se Deus falou, irmã, não tenha medo. Se Deus falou, irmã, não tenha medo. Passa um tempo, Salomão morre e Roboão assume no lugar de seu pai. Quando Jeroboão, que estava no Egito, sabe que Salomão morreu, ele retorna para Israel. Ele volta e tem essa rebelião que nós estamos lendo aí. O que Deus tem como plano, ninguém vai impedir, irmãos. Ninguém vai impedir, irmãs. Então, o que acontece? Quando Roboão assume o reinado, o povo vai até ele e diz assim, olha, Salomão pesava muito, seu pai Salomão, pesava muito a mão sobre nós. Era muito imposto, eram muitas coisas, eram muitas obrigações. Dá um alívio para a gente um pouco. E aí ele vai, ao invés de ouvir o conselho dos sábios, dos idosos, dos homens que têm experiência, ele junta a sua turma. Cuidado. Cuidado com quem está juntando turma. Tá? Ele despreza o conselho dos anciãos, ele despreza o conselho dos idosos que tinham experiência. Porque, irmãos, você pode dizer, mas aquele irmão é velho, mas aquela irmã é velha. Eles trazem a experiência que quem é novo ainda não tem. E a gente precisa ter cuidado. Porque eles já viveram coisas que você ainda não viveu. Eles já andaram por caminhos que você ainda não andou. Então, às vezes, a gente, por causa da nossa graduação, por causa do nosso conhecimento, por causa das coisas do dia a dia, a gente olha para um irmão mais velho e diz assim, o que ele vai me ensinar? Eu sou formado. Aquele irmão mal tem lá um primeiro grau. Só que ele já viveu coisas que a tua faculdade não ensinou. Porque a experiência de vida a faculdade não ensina. Você é professora de faculdade, ensina? Não. Você é professora, ensina? Experiência de vida não. Você é professora. Ela prepara lá no começo para mandar para ela, para depois mandar para ela.
É ou não é? Aquela ali, como é que chama? A área, a sua área? Polivalente. A polivalente prepara para essa aqui, que era no meu tempo primeiro, segundo grau, né? Agora é ensino médio fundamental 2, que vai mandar para Letícia, que é professora de faculdade de ensino superior, é isso? É isso. Mas nenhuma das três conseguem transmitir, não é porque elas são incapazes, é porque a experiência está no dia a dia de cada um. No tempo que você viveu, né? No tempo que você passou. Eu já me peguei dizendo assim, você imagine eu com 18 anos. 18 anos eu já pregava o evangelho. Com 18 anos, ter tudo o que eu tenho hoje, com 18 anos, e ter o vigor físico, e ter a mente tranquila de 18 anos. Você imagine, eu acho assim, desculpe a minha vaidade, eu estaria nos grandes canais de televisão pregando o evangelho. Amém. Para a glória do meu Deus. Amém. Eu estaria na mídia. Porque com o tempo também vem o cansaço físico, vem as limitações físicas. Isso quem estabeleceu foi Deus. Né? Porque eu estava segurando ali a Laurinha, vou fazer 64 daqui 2 meses quase, se Deus quiser. Oi? Claro que vamos, em nome de Jesus. E se Deus quiser, até um churrasco. Eu estou vivendo por fé, irmãos. Quem sabe até lá sai minha aposentadoria, aí vocês vão comer churrasco de picanha. Se Deus quiser. Só picanha, não vai ter nem... Qual é a entrada? Picanha. E o prato principal? Picanha. E a saída? Picanha. E o bolo? Não, o bolo é bolo mesmo, não é picanha. Mas o que a gente precisa, irmãos, é glorificar a Deus por cada etapa da nossa vida. Porque Deus é sábio. Aí eu estava segurando a Laurinha ali, fiquei 20 minutos, vai. Eu ofereci ela para minha cunhada, aí a minha cunhada esticou o bração assim, ela olhou para minha cunhada e falou, não, esse colo aqui é maior. Ficou comigo. Mas como eu torci para ela ir para casa que eu falei, Laurinha, por amor do velhinho aqui, vai lá com a titia. Mas ela preferiu o meu colo. Até que o irmão João foi lá e falou, o pastor daqui a pouco vai cair para trás. Ele e a nenê, ele falou, deixa eu aliviar o meu pastor aqui um pouco. E me deu um alívio ali. Agora vocês imaginem eu, pai de 3, 4 filhos, menininho novinho. Então Deus fecha a madre. Só de uma que ele quis abrir com 90 anos, mas eu falo assim, ela era rica, ela era uma madame. Ela devia ter 30 babás. O marido dela era rico. Não é? Você acha que Sara ficou carregando? Não, irmãos. Tinha mulher para carregar. Isaac. Deus prepara tudo. Porque a gente não tem, né, irmã assim? Se eu não tiver que segurar muito tempo uma criancinha, cansa, não cansa? É, irmãos, é natural. Agora, ela faz isso com uma facilidade, como eu fiz, como a Valéria fez, como... só eu e você que estamos velhos, né? Não dá mais pegar mais ninguém. Como um dia vocês vão ficar igual nós. Amém? Amém? Porque a gente viveu isso. Isso é bênção de Deus, gente. E a gente precisa glorificar Deus cada etapa da nossa vida, cada momento da nossa vida, cada fase da nossa vida, cada transição da nossa vida. Louvado seja Deus, porque a gente está aqui vivo, irmãos. A gente está aqui, semana eu estava meditando, falei, entre pessoas que da minha idade assim, da minha faixa etária, eu, Aldo,
meu professor de teologia, Lorival, meu professor de teologia, Gilberto, todos eles já foram, só eu fiquei. Então, de 5 que eu contei, só estou eu. E nós tínhamos todos a mesma faixa etária. 63, 64, 65. O Waldo era 2 anos mais velho que eu, 1 ano e meio mais velho que eu. O Senhor levou, eu estou aqui. Louvado seja Deus. Então, é bênção de Deus na minha vida. Como eu acredito que foi bênção de Deus na vida deles. Porque para quem é crente, morrer é ganho. Diminuiu, amém, né? Vocês não acreditam muito. Porque para quem é crente, o morrer é ganho. Ainda não chegou lá. Você fala assim, amém, mas eu não quero morrer. Ninguém está dizendo que você vai morrer. Amém? Eu só estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Pode dar amém, que não está dizendo assim, pode me levar não, Senhor. Você está dizendo, Senhor, eu acredito, mas me deixa aqui mais uns anos. Amém? Tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, irmãos, Jeroboão volta e está lá. Essa rebelião, por quê? Por causa de Deus, Roboão endurece o coração. Por quê? Porque já era plano de Deus. Jeroboão ia reinar porque Deus falou, igreja. E o que Deus fala, vai acontecer. Amém. Você pode até dizer assim, Deus falou assim, eu vou fazer desse jeito, que aí eu quero ver. Não vai acontecer o que Deus falou. Esquece. A vontade dele é suprema. A vontade dele é perfeita. A vontade dele acontecerá. Então, talvez as pessoas tenham até esquecido e Jeroboão já está lá. Ele endurece o coração de Roboão. Roboão diz assim, não vou mudar. Se o meu pai foi pesado, eu serei mais pesado ainda. Por quê? Porque Deus havia determinado. Presta atenção. Capítulo 12, versículo 15, por favor. Vejam aqui. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor. Porque Deus havia determinado. Deus havia usado o profeta Aís para dizer. Ele cortou o vestido novo. Podia dar para uma mulher pobre, uma viúva pobre. Mas ele cortou porque tinha um propósito. Deus não desperdiça. O propósito está aqui. Iam fazer isso de boa vontade? Não, porque até quiseram matar Jeroboão. O que Deus faz? Uma rebelião. O povo se levanta contra o rei. O povo, nós lemos aí, o povo diz assim, o que a gente recebe da casa de Davi? Nada. Davi só é pesado para nós. A casa de Davi só é pesada para nós. O povo se rebelou. E o que Deus falou vai acontecer. Porque esta revolta vinha... Fala, igreja. Para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías. O Silonita, que significa Siló, tá? A Jeroboão, filho de Nebate. O Senhor já tinha dito. E o que o Senhor diz vai acontecer. Amém. Mas vai acontecer. Fique em paz. Dorme. Tranquilize-se. Esse é o perigo da gente, porque a gente não tranquiliza. Porque a gente confia desconfiando. E eles fizeram a mesma coisa que a gente faz. Vamos lá. Então, a rebelião é criada, e aí Jeroboão vai assumir. Tá? Ele vai assumir e não tem jeito. Quando ele assume, Roboão, o neto de Davi, reúne um exército de 185 mil soldados escolhidos, quer dizer, não eram soldados qualquer um, não, eram soldados escolhidos, capacitados
para guerrear contra Jeroboão. Deus diz assim, o que é isso? Vocês vão lutar irmão contra irmão? Vocês vão guerrear contra os seus irmãos? Volte cada um para a sua casa. Deus ordena que Roboão, o neto de Davi, não ataque as 10 tribos que estavam sob o comando de Jeroboão. Deus diz, não façam isso. Então, notem bem, irmãos. Quando os dois agora tinham um chamado. Amém? Amém? Vamos falar os nomes? Roboão e Jeroboão. Os dois tinham um chamado. Amém? Se cada um cuidasse do seu chamado e não se metesse com o outro, os dois viviam bem. E a nossa vida não é diferente. Se cada um de nós cuidarmos do nosso chamado e não ficar se metendo na vida dos outros, fazer a nossa parte. Qual é o ministério que Deus te deu? No que você foi chamado? Para que você foi chamado? Se cada um de nós cuidarmos disso, isso não significa que eu não possa aconselhar você. Isso não significa que amanhã eu não possa conversar com você, ou até, se tiver o ministério ou a unção de exortar, amanhã te entregar uma exortação que venha do Senhor. Não da carne, não em fofoca, não em cochicho, não em conversa fora da igreja. Ah, você viu aquela irmã? Ah, para, irmão. Aquilo não é crente, não. Nem aqui, nem na China. Aquele irmão, dá licença. E aí a irmã diz assim, ainda bem que nós não somos do ministério. Porque se nós fôssemos do ministério, a igreja não tinha nenhum dessas malas, não. É que os irmãos, significa, em outras palavras, estão dizendo assim, é que os nossos obreiros são frouxos. E se desse na nossa mão, eles iam ver o que a gente ia fazer. Mas Deus elas mesmas dizem assim, Deus é sábio. Aí, presta atenção, se você for levar o pé da palavra, o apóstolo Paulo fala de um povo que ele diz assim, eles profetizam contra eles mesmos. Eles dizem assim, aquelas bestas ruins que eram eles. Toma cuidado, que às vezes nós estamos profetizando contra nós mesmos. Porque a gente fala de coisa que não tem que falar. Porque a gente entra em coisa que a gente não tem que entrar. Porque a gente quer ter vaidade de dizer, eu sei tudo. A gente quer ter vaidade de dizer, comigo é assim, se fosse comigo era diferente, eu tenho mais autoridade do que o pastor. Se cada um ficasse no seu chamado, não teria problema, igreja. Sabe por que existem problemas? Porque quem não é pastor quer fazer o papel de pastor. Quem é músico quer fazer o papel da professora de criança. Quem é do ministério de criança quer fazer o papel de porteiro. Quem é do portaria quer fazer o papel do músico. E fica um guerreando contra o outro. E a Bíblia diz assim, reino dividido não prospera. Reino dividido não prospera. Se cada um de nós, e cada um aqui tem um chamado. Cada um aqui tem um chamado. Se cada um de nós cuidarmos do nosso chamado. Aquele trabalho ali é do irmão João e da irmã Conceição. Aquele outro trabalho é da irmã Patrícia e da irmã Monique. Aquele outro trabalho é da Bruna, do Ricardo, do Cauê. Aquele outro trabalho é do irmão Luciano e do Gustavo. Aquele outro é da irmã Valéria, da irmã Osielen, da irmã
Silvana, da irmã Isabel. Ora por eles. Gaste tua energia orando por eles. Trabalho de diaconado, tem um diácono na igreja. Trabalho de diácono do Daniel. A gente precisa orar para o Daniel ser cada vez mais usado. A gente precisa orar para que o Tamar seja cada vez mais usado. A gente precisa orar para que a Bruna seja cada vez mais usada. Para que o Luciano seja, junto com o Gustavo, mais usado. Já vou falar, já. Aquela moça está lutando, irmãos. E a luta dela, às vezes, parece até... Assim, eu oro tanto para você, para Deus não deixar você desanimar. Que eu fico olhando o trabalho dos jovens. Sabe a parreira? Quem já viu parreira aqui? Parreira é a planta que dá uva, né? Que dá uva. Quem já viu parreira aqui? Assim, eu fui na casa do irmão Rodrigo, e ele falou assim, lá no quintal dele tem um pé de parreira. Ele falou assim, pastor, olha essa aqui, bonita, tinha até uns cachinhos de uva lá. Ele disse assim, olha pastor, isso aqui. Quando eu vim para cá, o moço falou assim, ele falei para o moço, arranca essa aqui que está seca. Ele falou, não arranca isso não. Isso aqui vai dar fruto. Porque chega um tempo que a parreira parece uma árvore morta. Não vai sair nada dali. Parece um galho seco. Eu acho que o louvor, no galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor brotar. Eu acho que vem daí. Já viram ela seca? Seca, parece um galho seco, gente, não tem nada ali. Quem não conhece vai lá e mete a enxada. Não vai sair nada. Quando chega a época dela, vai cheio de folha e daqui a pouco começam os cachinhos de uva. É assim que eu vejo o trabalho dos jovens. Tem época que eu falo assim, meu Jesus, dá paciência para a irmã. Tenho vontade até de ajudar ela. De tingir meu cabelo para parecer mais jovem, de tingir minha barba para ficar bonitona. Acho que vou tingir de azul igual o Jordan. E vou falar, sou jovem também. Tô do teu lado, brother. Tamo junto, mana. Nós vamos botar a bagaça para quebrar. Pegar minha prancha, prancha não, meu skate, como é que chama lá o negócio? Deve ter um nome lá, aquela madeira. Prancha. Vocês não sabem, mas eu sou jovem. Prancha de skate. Pegar minha prancha de skate, ficar fazendo umas manobras aí na porta, né, Daniel? E depois ir para o Santa Marcelina todo quebrado. Porque eu fico assim, glorificando a Deus. Porque tem gente que tem coragem. E é uma luta braba. E eu quero falar, você que é pai, você que tem filho jovem, ajuda a irmã Jaqueline. Anima teus filhos a virem. Vamos ajudar a irmã Jaqueline. Porque Deus levantou essa moça para fazer esse trabalho, louvado seja Deus. A gente orou, a gente pediu, agora Deus falou, mandei aqui quem quer fazer. Aí a gente fala assim, mas não vamos fazer não. Coitado dos jovens, ele estuda a semana inteira. Sábado é o dia dele descansar. Não, irmão, não faça isso não. Incentive eles a virem. Viu, pais? Incentive. Viu, pais? Incentive sua criança a vir. Incentive os jovens a virem. Você tem vontade de cantar? Fala com a Bruna. Posso contar essa que você me falou aí agora? Domingo passado eu falei aqui, um irmão falou assim, pastor, nós vamos sair daquele lugar, nós vamos para um lugar maior. E ele falou, nós vamos melhorar a igreja vai crescer. Eu fico feliz quando vem gente assim. Eu já ouvi tanto que tá difícil, hein?
Nossa, não, eu quero ouvir palavra de ânimo. De desânimo, eu não preciso fazer força. Preciso fazer força para ouvir palavra de ânimo. E aí ele falou assim, e vamos pôr uma bateria lá, né? Eu falei, vamos. Ele falou, aquela bateria elétrica? Eu falei, não quero elétrica, não. Eu quero aquela que faz barulho. Com prato, com... Vocês deram até os nomes aqui domingo. Né? Eu quero isso. Pra gente fazer barulho santo. Aí estou ali falando, o Zé falou para mim assim, você falou domingo passado da bateria? Eu estava estudando para tocar bateria. Agora nem sei se eu vou conseguir o meu braço. Isso é chantagem psicológica, espiritual. Ele está dizendo assim, vocês precisam orar mais por mim, porque eu tenho um plano para tocar bateria, mas o diabo quer me impedir. Ele falou, já tinha até acertado para esse ano estudar mais bateria. Então, quero te falar, Eliezer, se Deus te falou assim, Eliezer, você vai tocar bateria, não vai ser essa doença que vai te impedir. Porque o que Deus fala, Ele faz. O que Ele promete, Ele vai cumprir. O que nós precisamos é entender o nosso chamado. E Deus vai falando, irmãos. Aí essa semana eu tinha no Hospital São Paulo. Falei com o Ricardo assim, Ricardo, a igreja está muito parada. A igreja está parada. Estou incomodado, a igreja está parada. Um culto presencial é muito pouco. É muito pouco. Estou incomodado, irmãos. Estou incomodado. Também não quero fazer culto aqui com meia dúzia de quarta-feira. Não é isso. A gente precisa alcançar alguma coisa. Eu tinha falado de um trabalho que a gente fazia nas casas, mas o Ricardo tem um trauma. O Ricardo tem um trauma porque a igreja onde ele fazia esse trabalho, eles obrigavam você a fazer esse trabalho em casa e depois levar todo mundo para a igreja. E às vezes não conseguia, e aí você era cobrado. Que chama igreja em célula. Né? E aí eles cobram sério. Eu falei, mas o nosso não vai ser cobrado assim. A gente quer ter a oportunidade de pregar o evangelho, gente. Eu acho que a igreja que não prega o evangelho não está vivendo o papel de igreja. Eu preciso alcançar almas. Aí ele falou, verdade, pastor. Presta atenção, hein? Presta atenção. Eu falei com o irmão falou com ele, não lembro bem, ele disse assim, o irmão falou para mim, quanto tempo que eu não vejo ninguém dar um folheto? Não existe mais. Presta atenção. E aquilo ficou na minha cabeça. Quinta-feira, pego o metrô, consulta é 4h30, lá no Hospital São Paulo. Pego o metrô, vazio, sento. Vou mostrar para vocês. Sento. Estou sentado. Esqueci o meu livro, que eu não gosto de ler um livro. Estou sentado, não tenho nada para ler. Estou olhando paisagem. Olha, a Estação Penha. Como cresceu. Olha. Está aqui, eu vou achar. Aí, chega uma moça, cabelo compridão, vestida assim, normal, me dá um folheto. Ô, meu querido, pois não. É um folhetinho da palavra de Deus. O senhor aceita? Aceito. Deus abençoe o senhor. Eu falei, amém, você também. Para minha surpresa, tomara que eu acho. Para minha surpresa, oi? A igreja católica, com imagem de Jesus Cristo no folhetinho que a gente entregava. Vê se está aqui. Dinheiro não tem, mas papel tem bastante, viu, irmão? Eu acho que ele está aí. Não é possível. Falei, vou guardar, porque na hora me veio assim. Se vocês fecharem a boca, as pedras, na hora, será o nosso papel. Até o folhetinho é nosso. Só no fundo tem uma foto,
um desenho de Jesus Cristo, barbudo, olho azul. Sabe quem fazia isso? Os crentes. Sabe quem está fazendo? A Igreja Católica. Se vocês pararem, as pedras vão clamar nos vossos lugares. Tem pedra. Tem pedra fazendo aí. Tem pedra clamando. Eu guardei, irmãos. Guardei. Mas Deus sabe que eu não estou mentindo, não estou acrescentando uma vírgula. Eu queria mostrar para vocês o fundo daquele folhetinho assim. E atrás, no nosso tempo, era um carimbo da igreja, né? E atrás tinha lá, tá lá um desenho de Jesus, igualzinho da camiseta dela, igualzinho, né? E comunidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se vocês fecharem a boca, as pedras vão clamar. Gente, que facada. A igreja está dormindo. Desperta do que dormes. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos pagando. Desculpa, eu não gosto dessa expressão. A gente está resumindo a salvação com pouca coisa. Não precisa fazer nada para ser salvo. Não precisa fazer nada para ser salvo. Hoje é o testemunho que a igreja dá. Não precisa fazer nada. Porque a gente está despreocupado com as obras. Obra não salva. Claro, louvado seja Deus. Mas obra é galardão. Obra é galardão. Amém. Eu quero galardão. Amém. Eu quero galardão, sim. Isso não é vaidade. Isso é bênção. Amém. Eu quero ser igreja que tira as telhas e desce aleijados na presença de Deus. Amém. Porque hoje qual é a luta da igreja? É irmão contra irmão. É irmão contra irmão. É a luta da igreja. Quanto tempo a gente não expulsa um demônio? Expulsar demônio de crente? Não tem, graças a Deus, né? Amém. Pelo menos isso, louvado seja Deus. A gente não desceu tanto. Mas se começar a trazer incrédulo aqui, incrédulo tem demônio. A gente vai. Eu acho que tem. Não vou perguntar. Senão a vergonha nossa vai ser maior. Mas estou com vontade de perguntar se ele já viu algum demônio ser expulso. Mas faz tempo, né? Tinha uns 2 anos, pastor. Estava no colo da minha mãe. Uns 8, ele falou. Já está com 17. Significa que faz 9 anos. Gente, esse é o papel da igreja? Não é igreja. Não é, meus irmãos. A gente está dando pouco para Deus. A gente dá 25 minutos de um culto numa quinta-feira na nossa casa, no nosso sofá, tomando sopinha. Se tiver frio, um cobertorzinho na nossa perna. Ainda a esposa fala, faz um café enquanto está louvor. Vamos tomar um cafezinho. Deus é bom, né? Deus é bom. Essa é a igreja de Jesus Cristo, que andava a pé, que não dormia, que não tinha casa. Esta é a igreja de Jesus, que pagou o preço da sua vida, a sua vida. E hoje a gente resumiu a nossa vida espiritual a um culto no domingo e a um culto na live. Para dizer que nós não somos tão ruins, a gente faz uma semana de oração por mês. Para dar um alívio. Vou voltar lá, não sair da mensagem não, espera aí.
Cada um tinha uma missão, não tinha? Cada um tinha uma missão, não tinha, igreja? Vamos lá. Vou voltar aqui lá. Agora vou voltar aqui. A reflexão é essa aqui. Acabei de falar da reflexão que nós precisamos trazer para a nossa vida. O que Jeroboão fez? Ele era escolhido de Deus, era. Ele recebeu conselhos, não de Deus. Está tudo isso na Bíblia. Tá? Se eu for ler a versículo, nós vamos ficar aqui até 2 horas da tarde. Ele recebeu conselhos, não de Deus. Se você ver no versículo 28, você vai ver. Ele fez 2 bezerros de ouro para adoração. No lugar da adoração, no templo, ele fez 2 bezerros de ouro. Isso significa que ele foi idólatra. E era chamado por... Estão com medo? Por Deus, gente. Quem chamou ele foi Deus. Foi Deus que errou? Ele que se desviou do caminho da verdade. Não foi Deus que errou em nos chamar, não. Não foi Deus que errou em nos chamar, não. Nós que estamos fugindo do nosso compromisso de servo. Nós estamos fugindo do nosso compromisso de servo. Presta atenção. Ele proibiu as 10 tribos de ir a Jerusalém para adorar. E que eles deveriam aceitar os ídolos tirados da terra do Egito, que eram os 2 bezerros que ele tinha feito. Não precisa ir lá em Jerusalém, vocês podem adorar aqui. E o povo aceitou. E o povo foi. Vou me rebelar para quê? Ele aliviou os impostos. Ele edificou uma casa de adoração nos lugares altos, lá nos morros, nos lugares altos. Consagrou homens baixos do povo, que não eram levitas para serem sacerdotes. Não precisava ser levita para ser sacerdote. Ele fez tudo isso. Não parou aí, não. Quando ele foi inaugurar as imagens que agora estavam lá no lugar do altar e que o povo devia lá adorar, ele usou, presta atenção, irmãos, como o diabo é sujo. Ele usou as mesmas palavras que Arão usou quando estava ainda com Moisés e edificou o altar para adoração a Deus. Ele usou as mesmas palavras de Arão. Arão, dirigido por Deus, edificou um altar de adoração. Ele usa as mesmas palavras, tá? E aí depois, se vocês quiserem fazer a comparação, está em 1 Reis 12, 28, tá? 12, 28 está aí. E também em Êxodo 32, versículo 4 e 5. Ele usa as mesmas palavras. Irmão, nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Toma cuidado. Toma cuidado. Oh, mas lá está escrito um versículo da Bíblia. Não significa que ali obedece a palavra. Essa semana gerou uma polêmica. E aí, irmãos, eu fico... Ai, Deus me dá umas experiências maravilhosas. Eu fico louvando a Deus. E aí o Papa disse assim: homossexualismo não é crime. Aplaudiram. Mas é pecado. Levantou todo mundo e foi embora. Mas é pecado. E aí, estou assistindo um jornal. E o apresentador eu não sabia, é homossexual. Eu não sabia. E aí, a bancada foi proteger o coitadinho que foi ofendido pelo Papa. Irmãos, a Bíblia diz assim: nos últimos dias amontoarão doutores para si, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, e não o que diz a palavra de Deus.
E aí, a defesa do coitadinho. Não, pecado. O que é pecado? Todo mundo tem pecado. E o que é o pecado? A Bíblia manda. Eles falando de Bíblia. Eles entendem é de jornal. A Bíblia manda se arrepender. Só isso. Mas você não precisa se arrepender, não. Você não está fazendo nada errado. Palavra de consolo para o coitadinho. Você não está fazendo nada errado. O outro disse assim, pecado. Sabe o que diz lá em Levítico? Até o livro ele usou, hein? Para mostrar a sabedoria. Sabe o que diz? Jornalista. Sabe o que diz Levítico? Levítico diz assim, que até juntar tecido, um tecido algodão, com um tecido sintético, é pecado. Está escrito. Mas não é nesse sentido, igreja. Não é nesse sentido. Então vocês estão entendendo? Eles pegam as coisas que têm um simbolismo, eles tiram o simbolismo para dizer assim, se isso é pecado, juntar dois tecidos é pecado, homossexualidade também naqueles dias era pecado. Hoje é pecado usar dois tipos de tecido diferentes? É pecado? Não. Também homossexualismo hoje não é mais pecado. Vocês estão entendendo? O que eles estão fazendo com a palavra? Relativizando. Essa é a palavra. Na hora Deus me deu. Fiquei com vontade de... Eu não domino essas coisas, mas a minha vontade é dizer assim, leiam a Bíblia antes de falar as besteiras que vocês estão falando. Sabe o que esse moço, neto de Davi, fez? Ele encheu o reino no comando de homossexuais. Se vocês lerem aí, está escrito homens escandalosos. Eram homossexuais. Ele encheu. Ele não era, não. Se você ler a quantidade de mulher que ele teve, de filhos, você vai cair para trás. Ele não era, não. Mas ele era cercado deles. Eu não sou contra, irmãos. No sentido de respeito. São seres humanos e merecem o nosso respeito. Mas se a Bíblia diz que é pecado, eu digo também, é pecado. Se a Bíblia diz é pecado, eu digo também, é pecado. Mas não tem mais nem menos, é pecado. O Senhor fez Adão e Eva. Macho e fêmea. Não é para bater, não é para xingar, não é para ofender, não é para dar tapa, não é para jogar como se fosse lixo. São seres humanos, merecem o nosso respeito. Mas se eu entrar na palavra, eu vou te respeitar como ser humano. Até aqui, porque a Bíblia manda eu fazer isso. Isso significa respeitar o nosso próximo. E eles são meus próximos, gostando eu ou não. Assim como católico é meu próximo, como bandista é meu próximo, como qualquer pessoa com qualquer religião é meu próximo. Mas meu próximo. E eu preciso respeitá-los. Eu preciso respeitá-las. Não se levante contra e não zombe. E não faça piadinha. Esse é o conselho nosso, bíblico. Mas daí a dizer que não é pecado, que Deus nos guarde. Eu quero ficar com a palavra. Porque a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém, igreja? Amém. Então, tudo isso eu estou mostrando porque, irmãos, a gente está vivendo um período difícil. E o período mais difícil que a igreja está vivendo, nós estamos nos omitindo. Nós estamos congregando menos. Nós estamos orando menos. Nós estamos ouvindo menos a palavra. Você pode dizer que não, mas está, igreja. Você sabe que está. Ou quanto culto nós tínhamos? Terça, quinta, sábado, domingo. Nós transformamos 4, terça, quinta, sábado, domingo. 4 em 1,5. Não é mais. Não é mais.
Não é mais. Nós diminuímos. E diminuímos não é numa coisa ruim. Nós diminuímos numa coisa boa. Porque o culto é para a glória de Deus. O culto não é para mim. O culto não é para vocês. O culto é para a glória de Deus. O culto a gente vem ofertar o nosso culto. A gente vem oferecer o nosso culto. Quem recebe é Deus. E se eu entregava 4 ofertas por semana a Deus e eu entrego uma, eu melhorei? Eu melhorei, igreja? Não. Então nós estamos sendo devedores a Deus. A gente precisa estudar um jeito. Eu não estou dizendo que tem que vir aqui para juntar 4 gente aqui, 4 irmãos e dizer, oh, glória a Deus, nós temos 6 cultos por semana. É isso. Mas que nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos. Vocês concordam comigo? Amém. Nós precisamos estudar, orar. Nós temos um Deus, orar e dizer, Senhor, nos dá direção. E não adianta deixar isso só na minha mão, não. Por favor, não deixem. Por favor, como meus irmãos, como ovelhas desse rebanho, me ajudem. Me ajudem. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não sei se é um culto na casa de um irmão, e o irmão convida os vizinhos. Não sei. O que eu vejo mais na minha visão é isso, mas eu sou velho. Não desprezo os velhos. Não joga eles fora, mas pega um conselhinho deles aí. Ah? Mas vocês vão aí. Vamos ver o que a gente pode melhorar. O que nós não podemos é ficar do jeito que nós estamos. Quero ver a equipe de mulheres mais ativa. Vamos investir mais com jovens. Vamos investir com as crianças. Vamos revolucionar. Sabe por quê? Porque se a gente começar a se mexer, sabe quem dava crescimento à igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai mandar a gente aqui. Vai chegar uma família aqui que tem um jovem, ele vai ser acolhido ali. Tem uma criança, ela vai ser acolhida aqui. E os adultos vão ser acolhidos aqui nesse ambiente. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel. E a gente precisa fazer. Nós somos chamados para isso. Sabe o que é a nossa briga hoje? Um contra o outro. Ah, porque a irmã tal, ah, porque o irmão tal, ah, porque aquele pastor. E nós estamos iguaizinho a eles. Graças a Deus que a gente não está mandando matar ninguém. Não é, Salomão? Graças a Deus. Deus levantou o Ivan no teu lugar, pastor. Mata ele. Não. Então, vamos voltar à visão. Falei todos os males de Jeroboão. Quer ver os erros de Roboão? Fez o que era mal aos olhos de Jeová, desobedeceram, excederam a seus pais nos pecados, edificaram altos. Esses altos, irmãos, eram como uns totens, como ele podia ser de madeira ou de metal, é como um totem assim que eles colocavam no monte e as pessoas subiam para adorar aquilo. Sabe o que é totem? Aqueles, igual em banco tem lá que você, né? Mais ou menos igual aquele que a gente põe o álcool ali. Então aquilo era colocado lá no monte. Quando a Bíblia fala eles subiam para adorar lá nos altos, significa que isso era colocado num lugar alto e eles subiam para adorar esses totens. Tá? Mais ou menos isso, amém? Tá bom, irmãos? Eles fizeram estátuas, eles edificaram imagens a Será, que também era um totem, tornaram-se sodomitas, homossexuais. Cometeram todas as abominações do povo pagão. Estou falando de Judá e de Benjamim. Nenhum dos dois prestava. Deus podia destruir os dois e ele estaria fazendo um favor para a terra. Mas a misericórdia de Deus não falha. A misericórdia de Deus não falha. Já vou para o fim. Tá? Quero só falar isso aqui. Preciso falar isso. Lá em 1 Reis 13,
se você quiser ir pondo, é do versículo 1 ao 6. Eu vou dar uma resumida aqui, tá? Então, Jeroboão fez o altar. Amém? Amém? O povo não vai para Jerusalém, porque se eles forem, o coração deles vai ir para Roboão. Jeroboão dizendo. Então, eles não podem ir para Jerusalém. Ele vai edifica um altar, coloca 2 bezerros de ouro para o povo adorar, para eles não irem a Jerusalém. Jerusalém estava o templo, não esqueçam. O lugar de adoração era Jerusalém só. Quando ele faz esse altar, Deus levanta um profeta, não fala o nome dele, não é citado o nome desse profeta, e ele vai até o altar e ele clama contra o altar. E ele diz assim: daqui a um tempo Deus levantará um sucessor de Davi, e dá o nome dele, chamado Josias. E ele vai queimar nesse altar, presta atenção, ele vai queimar nesse altar os falsos profetas e os homens desobedientes. Ele vai queimar nesse altar os falsos profetas, vai ser queimado nesse altar. Nesse altar ele está dizendo. E ele diz assim: para provar que o que eu estou dizendo é de Deus, esse altar vai rachar e as cinzas vão serem derramadas. Para provar que o que eu estou dizendo é de Deus. Ele, gritando isso, ele fala. Quando Jeroboão, que está em pé diante do altar, ouve isso, Jeroboão diz assim: segurem, prendam-no. E quando ele estica a mão dele seca. A mão dele seca. Seca. Vira uma caveira. Osso. Na hora. O altar rachou, as cinzas vazam e a mão dele secou. E é isso que eu quero falar para vocês. Por que ele não orou para os bezerros de ouro? Jeroboão. Porque Jeroboão, que colocou lá os bezerros de ouro para o povo adorar, não orou para eles, para os bezerros de ouro. Mas antes ele olha para o homem de Deus e diz assim: ore, por favor, por mim, e peça a Deus que restaure a minha mão. Porque bezerro de ouro não ouve. Bezerro de ouro não ouve. Irmãos, e a gente não pode brincar de crente. A gente precisa zelar pela nossa vida espiritual. Porque quando a gente cuida da nossa vida espiritual, na hora que nós clamarmos, Deus nos ouvirá. Nós não precisaremos sair correndo. Nós não precisaremos ir naquela igreja, porque tem um grande homem de Deus lá que cura. A gente vai dobrar o joelho aqui e Deus vai curar aqui. A gente vai orar aqui e Deus vai responder aqui. Porque nós somos zelosos das coisas de Deus. E o homem de Deus ora por ele, a mão dele volta, Deus restaura a mão dele, e o homem de Deus vai embora, mas ele não parou não. Ele não parou não. Ele continuou. Roboão morre, e o filho de Roboão vai assumir no seu lugar. Tá? O filho de Roboão, deixa eu dar um nome aqui para vocês já, que se chama Abias. Vai reinar no lugar de Roboão. Então fica Jeroboão, que não morreu, está lá vivo, apesar da mão ter ressecado, Deus restaurou, ele está lá vivo. Na mesma desobediência, no mesmo erro, não converteu, não mudou,
E aí, já agora assume o filho, Roboão morre, assume o filho dele, Abias, né? E começa a reinar. E ele diz assim, porque meu pai era novo, quando Jeroboão se levantou, e ele fez uma guerra, ele criou um motim, e meu pai era novo, e meu pai não soube defender. E aí, se você ler nas crônicas, diz assim, ele fez o que, esse Abias também fez o que era mal aos olhos de Deus. Sabe? O errado defendendo o errado. Mas Deus teve misericórdia. E Deus ordena, Deus permite que ele junte um exército. Porque, irmãos, isso nós estamos falando de muitos anos de história. E Deus ordena que um exército seja levantado, falei isso aqui domingo passado. Tá? E o exército se levanta, um exército se prepara e eles vão para uma batalha contra Jeroboão. E aí a gente vai ver aqui. Eu quero só dar o número de soldados, eu falei isso aqui semana passada. São de Abias, 400.000 homens. De Judá e Benjamim, 400.000 homens. Tá? E de Jeroboão, 800.000 homens. Vão para uma guerra. Porque a guerra é do Senhor. E Deus permite, lembra que no começo não permitiu. Amém? Vocês não vão lutar contra os seus irmãos. Agora Deus permite. E Deus tem misericórdia de Judá e de Benjamim. Tem misericórdia deles. E eles eram em número menor, mas eles vão para a batalha. E quando eles estão na batalha, Jeroboão prepara uma cilada e cerca o exército de Roboão. Ele tinha um exército do dobro do tamanho, ele consegue fechar a dianteira e a retaguarda. Ele prende o exército de Roboão no meio de uma batalha, atacando dos dois lados. Aí eu quero, para a gente encerrar, eu quero dizer isso aqui para os irmãos. Aí está em aqui no capítulo 12, não, 2 Crônicas 13, por favor, 2 Crônicas 13, e aí no versículo 10, 2 Crônicas 13, versículo 10, está assim. Ele está falando diversas coisas, Abias, tá? E ele diz assim, versículo 10, por favor. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. E nunca o deixamos. Não era bem assim. Tá? E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão. Isso aqui está certo. Os de Jeroboão não eram. Ele diz assim, ele começa a zombar de Jeroboão. Vocês têm 2 bezerros aí. Nós não temos. Os nossos sacerdotes são filhos de Arão. Os seus não. Isso era verdade. Amém? Tá? E ele vai dizendo, ele vai falando lá, e os sacerdotes os quais ministram ao Senhor são filhos de Arão. E os levitas servem nas suas ocupações. E eis, versículo 12, por favor, agora. E eis que Deus está conosco. À nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Deixa eu te falar. Todo mundo que se levanta contra a igreja não prospera. Eu estou trazendo a luta de lá para o nosso dia. Eu estou dizendo que muitas vezes nós nos assemelhamos
tanto a Judá e a Benjamim, como as 10 tribos. A gente esquece que a gente tem um chamado. A gente esquece que quem nos colocou aqui foi Deus. E a gente começa a dizer assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Não, é desse jeito aqui, não é do jeito que Deus quer, não. É do meu jeito. Eles começaram a fazer do jeito deles. E quando a gente faz do nosso jeito, vai dar errado. Vai dar errado. Porque nós precisamos fazer do jeito de Deus. E qual é o jeito de Deus? Está aqui na palavra. Não vamos sair do jeito de Deus. Tá? O Senhor, Deus de vossos pais, não peleja contra ele, porque não prosperareis. Não adianta se levantar. Não adianta juntar em grupinho. Não adianta lá no escurinho ficar falando. Ninguém que se levanta contra a igreja do Senhor prospera. Tá? E aqui, resumidamente, quando eles se veem cercados, eles tocam a trombeta, os sacerdotes iam levando as trombetas, eles tocam as trombetas e Deus guerreia a guerra por eles. Sabe quantas pessoas morrem, irmãos? 500.000 pessoas. 500.000 pessoas. O que eu quero terminar dizendo? Irmãos, se todo mundo fosse obediente, tinha mais 500.000 salvos. Se a vaidade não prevalecesse sobre a palavra, tinha 500.000 pessoas salvas. Traz para o nosso dia. Se a gente começar a vencer as nossas diferenças, deixarmos a nossa vaidade de lado e objetivarmos a igreja de Deus, na tua família não vai morrer ninguém sem a bênção de Jesus Cristo. Na nossa rua não vai morrer ninguém. No prédio onde nós moramos não vai morrer ninguém. Porque o nome do Senhor vai ser conhecido. Porque o nome do Senhor vai ser exaltado. Porque alguém vai olhar e vai dizer, aquela mulher é serva de Deus. Vai lá e pede para ela fazer uma oração para você. Aquele homem é um homem de Deus. Vai lá e pede para ele orar por você. Pede para ele vir aqui fazer uma oração. Ele vem. Porque as diferenças foram deixadas de lado. Aqueles não deixaram. Olha o custo de não deixar a diferença de lado, irmãos. A gente não pensa nisso. Se Jeroboão falasse, deixa eles irem adorar, Deus falou que os reinos são meus. Enquanto eu viver, vai ser. Não seria, irmãos? Não seria, irmãos? Mas não, ele foi criar por ciúmes, por vaidade, ele edificou altares. Por ciúmes, por vaidade. Se Roboão dissesse assim, não, foi Deus que dividiu, deixa os 10 lá, eu fico com as 2 aqui, louvado seja Deus. Nada disso teria acontecido. Mas o homem é vaidoso. E eu falei assim, nossa, o pai está sempre com o livro na mão. Fui pegar o dicionário essa hora. E a gente fala de vaidade, vaidade, vaidade. E aí, assim, é uma palavra difícil. Sabe o que é vaidade? A Bíblia não, o dicionário diz assim, qualidade do que é vão. Tudo que não tem valor nenhum é vaidade. Daquilo que é instável, que hoje parece e amanhã não parece mais. Que hoje é e amanhã não é mais. Tudo que é instável é vaidade. Ou de pouca duração. Se chama tudo isso vaidade. Sabe o que é vaidade? Desejo imoderado e infundado de merecer a admiração dos outros. Quando a gente quer que as pessoas nos admirem. E aí a gente faz tudo para que alguém nos admire. Para que alguém diga, que sabedoria, hein? Que unção, hein? Matei 30 irmãos, mas se alguém disser, pastor, o senhor é um vaso cheio do Espírito. Mas tem 30 irmãos chorando, morrendo. Mas um falou, valeu a pena. Que Deus tenha misericórdia. Amém. Porque a igreja está gemendo. Porque a igreja está sofrendo.
Mas tem homens e mulheres vaidosos à frente, cheios de si, cheios de vontade de que alguém diga você é, e nós não somos. Quem foi e será é o nosso Deus. A Ele, unicamente a Ele, seja a glória. Vamos repensar, irmãos, um pouco a nossa vida espiritual esse ano. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Para que você está aqui? Qual é o seu chamado? Ah, mas o que é chamado? Não sei. Você que tem que saber. Não foi eu que te chamei. Ore, peça a Deus, fale com Deus. Você está fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Você toca aqui. Essa é a sua vontade ou é a vontade de Deus? Você toca ali. Essa é a sua vontade. Você fica aqui. Essa é a sua vontade ou é a vontade de Deus? Você trabalha com os jovens, canta aqui. Essa é a sua vontade ou é a vontade de Deus? Você fica aqui. Essa é a sua vontade ou é a vontade de Deus? Se a gente começar a perguntar isso, não é para mim, não é para o seu pai, para Deus, você e Deus. Você e Deus. O que eu estou fazendo lá, Senhor? Eu posso melhorar? Então me ensine a melhorar. Lute, ore, estude, trabalhe, capacite. Deve ter alguma coisa que você pode melhorar aí. Deve ter alguma coisa que você pode melhorar aí. Deve ter alguma coisa que eu posso melhorar aqui. Deve ter alguma coisa que você pode melhorar aí. Se nós começarmos a pensarmos nisso, não para nos aparecermos, e a gente colocar no nosso coração assim, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e diminua. Que ele apareça e eu desapareça. Então o nome dele vai começar a ser glorificado. Não vai haver esse ciúminho entre nós. Ah, o Daniel está tirando o meu brilho lá na igreja. Não. Eu não tenho brilho, o Daniel também não tem. E quem tem que ter brilho aqui chama-se Jesus Cristo. Que ele brilhe a cada dia. Vocês estão entendendo, irmãos? Qual será o custo disso? Qual será o custo do que nós estamos fazendo isso? Do que nós estamos fazendo hoje, perdão. Qual será o custo disso? Um dia nós vamos saber. E tomara que lá em Daniel, pesado foste na balança e achado em falta. Tomara que a gente não esteja em falta. Sabe por quê, igreja? Se nós estivermos em falta, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós estamos perdendo tempo. Isso é sério. Isso é sério. Eu estou falando bastante, mas eu preciso falar. Esse é o meu trabalho. Eu já vou parar. Que adianta? Você vir aqui, ficar aqui, quinta-feira, lá, que é pouco, mas hoje é o que a gente tem, mas eu vou melhorar. Eu não sei como, mas eu vou melhorar. Em nome de Jesus, eu vou melhorar. Em nome de Jesus. E quando nós chegarmos lá nos céus, vão ser abertos os livros. Letícia? Ô, papai querido. Abba, pai. Amém, filha. Senta aí. Vamos ver aqui. 18, hoje é? 29, cultuou, hein? Laurinha era pequenininha, né? Tá escrito. Ô, fulano, senta aqui. Ô, Abba, pai. Abba, pai. É. Nenhum aleluia, hein? Estava lá na minha presença. Nem glorinha a Deus para mim. Oh, você ficou em casa. Você podia estar lá no culto. Vão ser abertos livros e livros. Não esqueça disso. O que você faz em secreto, lá no céu não é secreto. Porque tem um anjo que está te vendo em todo lugar que você está. E cada um será julgado.
Eu queria que nós saíssemos daqui. Eu vou ficar feliz se a gente saísse daqui hoje refletindo. Que essa palavra não caia no nosso esquecimento. Que você que está aí ouvindo, louvado seja Deus pela live. Quero que essa igreja enche, mas também que tenha muita gente na live. Mas eu quero que você também reflita. Você aí na sua casa, glorificado seja o nome do Senhor, que você reflita. Que nós reflitamos. Eu posso melhorar? Pode. Você pode melhorar? Acredito que possa. Vamos melhorar. Em nome de Jesus. Deus vai nos dar estratégias. Deus vai falar em sonho, Deus vai falar em revelação, Deus vai falar em profecia, porque eu creio no Espírito Santo de Deus. Alguma coisa Deus vai fazer. Alguma obra Deus vai alterar. E que a gente possa estar com o ouvido atento e dizer, amém, Senhor. Na hora que ele falar, dizer, amém, Senhor. Porque senão a gente... Eu quero acabar, não dê, Deus, o Espírito Santo não para. Vocês estão lembrados do dia que a irmã veio aqui falar, Deus me deu a revelação. Estava o pastor Alfeu e o presbítero Itamar preparando um lugar e Deus usando a irmã e a irmã falando para a gente, isso mesmo, faz fundo aí, faz fundo. Era um alicerce. Fui para casa, estou orando. Falei para Deus assim, Senhor, o que é isso? O que é isso? Por que eu estou perguntando a Deus por que é isso? Porque eu não acreditei no que a irmã Conceição falou? Não, pelo contrário. Acreditei muito e continuo acreditando. Mas existem duas possibilidades aí, não? Sim ou não? Sim. Essa edificação pode ser da palavra, o alicerce é Cristo. O alicerce é Cristo. E quanto mais alicerçado em Cristo, melhor. E isso pode ser uma construção física. Tem duas opções. E as duas são importantes, são. Porque se a gente colocar, se o presbítero, eu, e a igreja, claro, quando não está falando só de nós dois, ela está falando daqueles que eram responsáveis. Se a gente edificar, e edificar sobre a rocha que é Cristo, e a palavra era essa, cavem e façam firme, façam forte. Isso dentro da vontade de Deus. Pode ser. E pode ser a construção de um edifício, faça com cuidado, para amanhã não cair. Tanto espiritual quanto material. Então o que eu estou fazendo? Orando. Senhor, se é na palavra, me dê graça, me dê sabedoria. Põe palavra na minha boca e um povo que ouça. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Então vocês estão entendendo? Porque as coisas de Deus, elas precisam ser lapidadas. Deus dá um diamante na nossa mão para a gente lapidar ele. Ele não vem pronto, igreja. É aquela pessoa que converte, ela não vai vir aqui pronta. Nós precisamos lapidar. Então, cadê aquela irmã? Quem tem que ir lá? Ah, mas pastor, ela já está desanimada. Mas claro, quem é o papel de animar ela? É nosso, gente. Vocês deixam ela, não vai. Sozinho ninguém vai. É igual largar a Laurinha aí sozinha. Não vai fazer nada, tadinha. Ela não consegue pegar um copo d'água, ela vai ter sede, ela vai chorar, não tem ninguém para ajudá-la. Espiritualmente as pessoas são assim, igreja. E a gente precisa ter essa visão. Senão as pessoas chegam na igreja e a gente não olha, a gente não vê. Esse moço aqui, o nome dele... Você não tem nenhum apelido não, Peterson? Ninguém te chama de... Tu não te chama de Peterson? Peter? Petinho? Oi? É que eu estou brincando com você. Eu queria ter uma igreja que todo mundo chamasse Maria. Ana Maria! Todo mundo levantasse a mão. E os homens chamassem tudo José. Ô José, ô pastor! Aí vocês arrumam cada nome difícil, ó, Peterson. Mas graças a Deus pela tua vida, Peterson. Mas assim, eu preciso cuidar do Peterson. Essa igreja precisa cuidar do Peterson.
A gente não pode conhecer o Peterson apenas de vir aqui meia hora de um domingo. Nós precisamos conhecer o Peterson. A igreja precisa acolher ele aqui. Sabe isso? A igreja precisa viver isso, igreja. Sabe aquele irmãozinho lá? Quem? A irmã Maria Aleluia. Quem é a irmã Maria Aleluia? Aquela irmã ali. Ela mora aqui na Lida. A igreja precisa acolher. A igreja é lugar de acolher, gente. Mas se a gente não lutar para isso, cada um vive sua zona de conforto. Eu venho aqui, tá? Você é meu amigo, toca aí, mano. Valeu, brother. Semana que vem estamos juntos aí. Tá bom? É isso, igreja? É orar uns pelos outros, é interceder uns pelos outros, é você durante a semana ter propósito de oração pela igreja, pelos irmãos. A gente está num projeto aqui de oração, isso aqui vai custar, e a gente precisa ter essa visão. Se a gente colocar um projeto que vocês não acolherem, morre. E não fui eu que quis fazer isso, eu recebi de Deus. Mas a igreja precisa ter acolhida. Nós precisamos despertar nisso, igreja. Saber que Deus fala no nosso meio. Saber que Deus nos dá diretrizes. E essa é uma diretriz. Você quer ver a tua família salva? Põe ela em oração. Mas a gente precisa assumir o compromisso, irmãos. Se a gente não tiver um compromisso, não acontece nada. Não acontece nada. Eu quero ver a igreja pegar essa caixa. Quero ver você levantar do seu lugar e vir aqui pôr sua mão. Eu quero ver você pegar essa caixa aí, pôr no teu banco aí e molhar ela de lágrima. Daqui 3 meses nós precisamos trocar ela, que ela está toda estrunchada. Que é suor, lágrima, suor. Se Deus mandasse, até sapateia em cima dela. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nós estamos muito normais. Nós somos muito carnal. Nós somos muito modinha. Nós somos muito... Não, a igreja tem que ser assim. Louvado seja Deus que veio alguém hoje aqui, até assustou. Ô, glória! Essa igreja pentecostal. Amém. Eu amo os batistas, mas eu não sou batista. Eu sou pentecostal. Eu sou igreja que dá glória a Deus. Eu sou igreja que tem línguas estranhas. Eu sou igreja que tem revelação. Eu sou igreja que tem profecia. Eu sou igreja que tem cura. Aleluia. Eu sou igreja onde Deus opera milagres. Onde o povo cai na unção do Espírito Santo. Nós não somos batistas. Eu amo os batistas. Eu vou andar com eles nas ruas de ouro lá nos céus. Mas eu não fui chamado na Batista. Eu fui chamado aqui. Vamos melhorar? Amém. Senão nós vamos viver em guerrinha. 500 mil morreram. Quando eu li esse número, irmãos, falei, Jesus, por causa de vaidade. O problema todo foi vaidade. Pode orar. Pode orar. Deus não amaldiçoou um e não amaldiçoou o outro. Deus quis abençoar os dois. Chamar a atenção, porque vocês estão muito folgados aí, então eu vou criar um choque aqui. Às vezes eles receberem isso, dizer assim, vamos melhorar? Não, cada um quis dizer, eu sou melhor do que eles. 500 mil morreram. Vou repetir, 500 mil morreram. Quantos precisarão morrer? Por causa das nossas vaidades. Nossos filhos, nossa casa, nossos pais, nossos vizinhos. Porque nós somos vaidosos. Ou nós vamos abrir mão das nossas vaidades e dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. E, gente, não tem só um trabalho na igreja. Me desculpem. Nós precisamos despertar para o trabalho. Não tem só um trabalho na igreja. Nós precisamos despertar. Se cada um de nós nos preocuparmos, o que eu posso ajudar? Porque tem muita coisa que não acontece na igreja porque não tem mão de obra, gente. Não tem mão de obra. Mas ninguém me chama. Não é chamar.
Não é chamar. Ninguém me chamou para ser obreiro. Sim, estou falando de homem. Um dia eu estava sentado lá e falei, puxa vida, eu quero pregar. Comecei a orar, comecei a buscar, comecei a ler a palavra. Estou indo para quase 50 anos de ministério. Que um dia você jubileu de pastor. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Isso é financeiramente, isso é materialmente. Se cada um de nós melhorarmos, cada um de nós falarmos, eu posso melhorar aqui. Eu quero dizer a Deus assim, a tua salvação é muito valorosa. Vocês estão entendendo o que eu vou dizer agora? A tua salvação é muito valorosa. Não é só um culto por semana. É muito mais. Amém? Deus seja louvado.